Até pouco tempo atrás, a minha família estava desmoronando. Não foi um escândalo. Não foi uma briga. Foi algo pior. Foi alguém da própria família me empurrando para o fundo quando eu mais precisava de apoio. Essa pessoa era a minha sogra. Quando a gente passa por dificuldades, o normal é a família se unir. Mas no meu caso foi exatamente o contrário. Eu vou explicar tudo desde o começo. Eu nasci no interior de Minas Gerais, em uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Meus pais passaram a vida inteira trabalhando em uma lavanderia simples. Muito vapor, muito cansaço e pouco descanso. Eles nunca tiveram luxo, mas nunca faltou dignidade dentro da nossa casa. Eu tenho uma irmã mais nova. Quando éramos crianças, brigávamos bastante. Mas com o tempo viramos apoio uma da outra. Quando fui estudar em Belo Horizonte, dividi um apartamento pequeno com ela. Era apertado, barulhento, mas cheio de sonhos. Eu acreditava que se fizesse tudo certo, a vida seria justa comigo. Foi com esse pensamento que eu me casei. Conheci o Marcos quando eu estava no começo dos meus 30 anos. Ele era dono de uma pequena loja de móveis planejados. Trabalhador. Discreto. Daqueles homens que não falam muito, mas fazem. Por fora, ele parecia fechado. Por dentro, era extremamente cuidadoso. Ele não fazia promessas bonitas. Ele aparecia quando eu precisava. Eu pensei que era com aquele homem que eu iria envelhecer. Mas ninguém se casa apenas com uma pessoa. O Marcos tinha pais, um irmão mais novo e uma irmã. No começo, eu achava estranho ele não ser muito próximo dos irmãos. O clima entre eles era sempre frio. Não demorou para eu entender o motivo. A minha sogra não via o Marcos como um filho adulto. Ela via como alguém que precisava ser protegido de tudo, inclusive de mim. Quando nós íamos à casa dela, o melhor prato era sempre para ele. A maior porção também. Ela dizia que ele trabalhava demais e não podia passar fome. Eu estava sentada à mesa, mas era como se eu não existisse. No começo, eu tentei relevar. Achei que fosse apenas cuidado de mãe, coisa de filho mais velho. Então, eu engoli muita coisa. Sorri quando me incomodava. Fiquei em silêncio quando doía, até perceber algo que mudou tudo dentro de mim. Aquilo não era só carinho, Era controle. e esse controle ainda iria me mostrar o quanto eu valia. Ou melhor, o quanto eu não valia dentro daquela família. Eu só não imaginava que essa verdade apareceria no dia mais importante da minha vida. Depois do casamento, comecei a perceber que na casa da minha sogra eu ocupava sempre o último lugar. Não era algo dito em voz alta, mas estava presente em cada gesto pequeno. Quando chegávamos para almoçar, o prato do Marcos já estava separado. A carne mais macia, o arroz recém-feito, o feijão mais quente. Para mim, sempre sobrava o que já tinha esfriado. No começo, eu engolia aquilo em silêncio. Dizia para mim mesma que era coisa de mãe, que era exagero meu, que com o tempo tudo ia melhorar. Mas o tempo não melhorou nada, só deixou tudo mais claro. Quando engravidei do nosso primeiro filho, achei que as coisas mudariam. Afinal, eu estava carregando o neto dela. Mas foi aí que eu entendi que, para Dona Lourdes, nem isso me tornava importante. O parto foi difícil. Horas de dor. Meu corpo tremia e o medo me consumia por dentro. Marcos estava ao meu lado, tentando ser forte. Eu via nos olhos dele o desespero que ele não dizia em palavras, até que a porta do quarto se abriu. Era Dona Lourdes. Ela não veio até mim, não segurou minha mão, não perguntou se eu estava bem. Ela foi direto até o filho. Abaixou-se perto do ouvido dele e, com a voz mais calma do mundo, perguntou se ele já tinha comido. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Eu estava ali,
lutando para trazer uma vida ao mundo. E ela só enxergava o estômago de um homem adulto. Eu entendi, ali, sem precisar de mais nenhuma prova. Eu não era família. Eu não era prioridade. Eu era apenas alguém ocupando um espaço. E aquela ferida, ela não cicatrizou. Ela só ficou esperando o próximo golpe. Depois do nascimento do nosso filho, eu pensei que as coisas finalmente iam se equilibrar. No começo, Dona Lourdes até parecia mais próxima. Pegava o bebê no colo. Soria. Dizia que ele era a alegria da casa, mas a atenção dela parava ali. Não, Neta, nunca é mim. Enquanto eu passava noites sem dormir, ela elogiava o filho pelo cansaço do trabalho. Quando eu reclamava de dor nas costas, ela dizia que ser mãe era obrigação. Com o tempo, comecei a perceber que eu precisava me esforçar o dobro para ser aceita. Eu chegava mais cedo na casa dela. Cozinhava, lavava louça, organizava tudo. Mesmo assim, nunca era suficiente. Se o almoço atrasava, a culpa era minha. Se algo faltava na mesa, a responsabilidade era minha. Mas quando algo dava certo, o mérito era sempre do Marcos. Eu tentava manter a paz. Pelo meu filho. Pelo meu casamento. Até o dia em que a diferença ficou impossível de ignorar. Era um almoço em família. Estavam todos reunidos. Marcos precisou sair por alguns minutos por causa do trabalho. Assim que ele cruzou a porta, Dona Lourdes se levantou. Sem dizer nada, começou a recolher os pratos. Eu achei estranho. Os outros também. Alguém perguntou por que não iríamos comer e ela respondeu, com naturalidade, que sem o filho mais velho à mesa, ninguém deveria começar. Naquele instante, eu vi o constrangimento no rosto dos outros e senti algo pesado cair sobre mim. Não era cuidado, não era respeito, era controle. E, pela primeira vez, eu pensei em voz alta. Até quando eu iria aceitar isso em silêncio? Depois daquele almoço, algo mudou dentro de mim. Eu já não conseguia fingir que não via. A relação entre Dona Lourdes e o outro filho ficou cada vez mais fria. E isso começou a respingar em mim. A esposa dele passou a se afastar. As conversas ficaram curtas. Os encontros constrangedores. Eu sentia que estava sempre no meio, sem muita culpa, sem ter escolha. Um dia, a família se reuniu para um almoço especial. Era para ser um momento simples, mas virou mais uma prova do que eu já sabia. Marcos precisou sair rapidamente para resolver algo do trabalho. Disse que voltaria em meia hora. Pediu para todos começarem sem ele. Assim que a porta se fechou, Dona Lourdes se levantou. Começou a recolher os pratos da mesa. Todos ficaram em silêncio. Ninguém entendeu. Alguém perguntou por que ela estava fazendo aquilo. E ela respondeu, sem olhar para ninguém, que família de verdade espera. O outro filho tentou argumentar. Disse que também estava com fome. Disse que já estavam esperando há muito tempo. Mas ela foi firme. Sem o primogênito, ninguém comeria. Eu senti o rosto queimar. Não de raiva, de vergonha. Vergonha por estar ali. Vergonha por aceitar aquilo tantas vezes. Naquele instante, ficou claro para todos. Não era amor, era hierarquia. E eu ocupava o último degrau. Quando Marcos voltou e encontrou a mesa vazia, o clima já estava pesado. Ninguém teve coragem de explicar, mas eu tive certeza de uma coisa. Se eu continuasse em silêncio, nada mudaria. E o silêncio já tinha-me custado caro demais. Com o passar dos anos, a vida começou a apertar. A loja de móveis do Marcos já não rendia como antes. A concorrência aumentou. As contas não diminuíram. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Trabalhava de dia, fazia bicos à noite. Voltava para casa exausto, mas em silêncio. Eu via o esforço dele e aquilo me doía mais do que qualquer palavra. Para ajudar,
decidi voltar a trabalhar. Uma amiga precisava de ajuda numa pequena produção. Não era o emprego dos sonhos, Mas era o que tínhamos naquele momento. eu saía cedo, voltava tarde. E ainda cuidava da casa e das crianças. Quando Dona Lourdes soube, o telefone tocou. Ela não perguntou se eu estava bem. Perguntou quem iria preparar o jantar do filho dela. Disse que homem precisa comer direito. Que trabalho fora não é desculpa para descuidar da casa. Eu respirei fundo. Expliquei a situação. Disse que estávamos passando por dificuldades. Ela não quis ouvir. Disse que, se o filho estava cansado, a culpa era minha. Naquele dia, algo começou a mudar dentro de mim. Eu percebi que, para ela, o esforço só tinha valor quando vinha do filho. Tudo o que eu fazia era obrigação. Tudo o que ele fazia era sacrifício. Mesmo assim, Eu continuei. pelos meus filhos. Pelo meu casamento. Até que o destino resolveu testar todos nós de uma vez. E dessa vez, não seria possível fingir que nada estava acontecendo. Os dias seguiam difíceis, mas a gente continuava resistindo. Até que o pior aconteceu. Para economizar, Marcos passou a ir trabalhar de bicicleta. Dizia que era temporário, que logo as coisas iam melhorar. Numa noite, ele não voltou no horário de sempre. O celular não atendia. Meu coração apertou. Um pressentimento ruim tomou conta de mim. Minutos depois, recebi a ligação. Marcos tinha sofrido um acidente. Não foi grave o suficiente para tirar a vida dele, mas foi grave o bastante para parar tudo. Ligamentos machucados, dor constante, movimentos limitados. A loja precisou fechar por um tempo. A renda desapareceu de vez. As contas continuaram chegando. O aluguel, a escola das crianças, a comida. Eu virei a única renda da casa. Trabalhava mais horas, dormia menos. Mesmo assim, tentei manter tudo em pé. Foi então que o feriado se aproximou. E com ele, a pressão de sempre. Eu avisei que precisava trabalhar naquele dia. Expliquei que não era escolha, era necessidade. Marcos me apoiou. Disse que falaria com a mãe. Mas quando Dona Lourdes soube, a reação foi imediata. Disse que feriado é para a família, que lugar de mulher é em casa. Eu ouvi tudo em silêncio. Mais uma vez. No dia do feriado, trabalhei o dia inteiro. Voltei exausta, com o corpo pedindo descanso. Mas quando cheguei à casa da sogra, o cansaço virou algo muito pior. Ali, eu entendi que aquela não seria apenas mais uma discussão. Era o começo de um confronto que eu já não podia evitar. Quando cheguei à casa da minha sogra naquela noite, o clima estava estranho. Ninguém me olhava nos olhos. As crianças já tinham comido. Marcos estava sentado, em silêncio. Eu pedi desculpas pelo atraso. Expliquei que tinha trabalhado o dia inteiro. Antes que alguém respondesse, Dona Lourdes se levantou. Com um movimento brusco, ela tirou o prato da minha frente. Disse que eu não merecia comer. Que mulher de verdade não abandona a família em feriado. Naquele instante, algo dentro de mim estalou. Eu lembrei de todas as vezes que engoli o choro, de todas as humilhações silenciosas, de todas as noites em que sustentei aquela casa sozinha. Respirei fundo e pela primeira vez não me calei. Disse que eu não era empregada. Disse que eu não era invisível. Disse que aquela casa só continuava de pé porque eu estava trabalhando. Dona Lourdes tentou me interromper, levantou a voz. Mas quem falou mais alto foi o Marcos. Ele disse que bastava. Disse que eu era a esposa dele e que ninguém tinha o direito de me desrespeitar. O silêncio caiu como um peso sobre a mesa. Minha sogra me olhou como se não me reconhecesse, como se pela primeira vez estivesse enxergando quem eu realmente era. Eu não gritei, não xinguei. Eu apenas disse que aquilo tinha passado de todos os limites. E naquele momento, eu soube que nada voltaria a ser como antes.
Depois daquele dia, muita coisa mudou na nossa casa. Não foi de uma hora para outra, nem com pedidos de desculpa emocionados. Foi no silêncio, no jeito diferente de olhar e, principalmente, nas atitudes. Minha sogra nunca mais falou comigo do mesmo jeito. Não levantou a voz. Não deu ordens. Pela primeira vez, ela começou a me observar como alguém que também cansa, que também sente. Quando vinha nos visitar, já não se sentava esperando tudo pronto. Perguntava o que precisava ser feito. Às vezes, sem jeito, lavava a louça. Outras vezes, ficava com as crianças para que eu pudesse comer em paz. Meu marido também mudou. Ele passou a se posicionar mais, não por raiva da mãe, mas por respeito a mim. E isso fortaleceu o nosso casamento de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Com o tempo, o negócio dele foi se recuperando. Nada de luxo, nada de riqueza, mas estabilidade, dignidade, trabalho honesto dando resultado. Hoje eu trabalho ao lado dele. Dividimos responsabilidades. Dividimos o cansaço e, principalmente, dividimos decisões. Meus filhos cresceram vendo algo muito importante: que respeito não se exige com gritos, se constrói com limites. Eu não ganhei essa batalha levantando a voz. Ganhei quando parei de aceitar menos do que mereço. E se você, que está me ouvindo, passa por algo parecido, eu quero que saiba de uma coisa. Amar a família não significa se apagar. Ser nora, esposa ou mãe não é sinônimo de submissão. Quando a gente se respeita, o mundo aprende a respeitar também. Obrigada por me ouvir. Eu desejo de coração que você encontre paz, força e coragem para viver a sua própria verdade.